Nós estamos dando, então, abertura oficial a este ato de assinatura do acordo de cooperação entre a Faculdade Zumbi dos Palmares e a Fundação Moody's. É para nós, da Fundação, um momento de grande alegria, estamos felizes, porque esta cooperação redunda, sem dúvida nenhuma, para o bem da nossa juventude. A Fundação Moody's, já nos seus 56 anos de trabalho, tem como um dos seus grandes objetivos pensar no jovem e o mundo do trabalho, fazendo com que isso signifique uma mobilidade social, uma inclusão social, signifique também dar sentido à vida desses jovens. Temos cumprido os nossos objetivos de acordo com aquilo que os nossos estatutos preconizam e também de acordo com as necessidades sociais. Eu sou o Luiz Longini, diretor de Ações Estratégicas, e nesse momento, então, dou a palavra ao professor Valdir, que vai também apresentar a sua saudação em nome da Faculdade Zumbi dos Palmares. Todos são bem-vindos, bem-vindas, uma alegria imensa receber vocês neste ato. Por favor, professor Valdir. Seu som está fechado, Valdir. Bom dia a todos. Agradecer as palavras do Longini, dizer da alegria e satisfação de nós estarmos aqui hoje celebrando, né, um momento, uma questão muito significativa, muito importante dessa parceria entre a Faculdade Zumbi dos Palmares com a Fundação Moody's. Então, a gente tem uma satisfação muito grande pela grandeza que as duas instituições possuem, pelos princípios, valores e pelas convergências, né, as sinergias que todos nós temos. Então, uma satisfação, uma felicidade muito grande contarmos com vocês, né, e termos essa possibilidade de desenvolvermos grandes projetos e a gente dizer que a gente vai estar muito próximo, muito unido, para a gente poder fazer com que essa parceria realmente redunde em questões concretas, como disse o Longini. E eu devolvo a palavra, Longini, para que a gente possa dar prosseguimento. Tá bem, Valdir, muito obrigado. Na sequência, usará da palavra o presidente do Conselho Curador da Fundação Moody's, professor Carlos de Paula, que também é consultor da Faculdade Zumbi dos Palmares. Carlos de Paula tem sido o nosso grande colaborador das duas instituições e a pessoa que ajudou a articular este acordo, porque tem uma sensibilidade social muito grande, começou sua vida como um jovem aprendiz, e ele sabe valorizar tudo isso que essas duas instituições estão fazendo. Carlos de Paula, primeiramente, a nossa gratidão, use a palavra como presidente do Conselho Curador da Fundação Moody's e como consultor da Zumbi dos Palmares. Bem-vindo, meu querido. Tá. Bom dia a todos e todas, muito obrigado, professor Longini, muito obrigado aí, professor Valdir, nosso amigo. Eu gostaria de, inicialmente, aqui, cumprimentar o presidente da Fundação Moody's, professor Cleto de Assis, pela sua liderança inspiracional à frente dessa instituição com mais de meio século, né? Tem sido uma honra fazer parte da governança da Fundação Moody's, lá no Conselho, e neste momento presidindo o Conselho de uma fundação que passa, como todos sabem aqui, comentávamos um pouco antes de iniciar o evento, né? Por um forte processo de transformação e de reposicionamento para esse século que efetivamente, no pós-pandemia, se iniciou. Quero cumprimentar aqui também o reitor, professor e meu amigo José Vicente. É uma honra, mais uma vez, né? Essa relação está sendo frequente aqui, eu acho que há um pouco mais de um mês estávamos num outro evento, numa celebração também, de uma parceria, e agora, da iniciativa empresarial, e agora aqui neste momento singular também, eu gostaria de cumprimentá-lo mais uma vez, é uma honra estar contigo neste momento, e na pessoa dessas duas lideranças, nas respectivas pessoas, quero cumprimentar todos os demais presentes, e as pessoas também que estão nos assistindo pelo YouTube. Muito obrigado pela presença de todos. Hoje é um dia histórico, e eu gostaria de rapidamente deixar uma mensagem e ler alguns trechos aqui de um documento fundamental para todos nós. Constituem objetivos fundamentais da República
construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. Esses são, né, para os juristas aqui e, obviamente, para os demais também. O professor Vicente vive falando sobre esses artigos, artigo 3º e 5º, respectivamente, da Constituição Federal, que trata, né, dos direitos fundamentais, dos objetivos fundamentais da República. Então, nesse sentido, hoje é um dia histórico, dia 16 de novembro de 2022, é o primeiro passo que está sendo dado entre essas duas instituições, e certamente ele será lembrado nos próximos anos por milhares de pessoas, futuros adultos e hoje jovens, que farão parte dessa sinergia que está sendo promovida hoje. De modo que, como presidente do Conselho da Fundação Moody's e membro da iniciativa empresarial, e também, com muito orgulho, professor José Vicente, embaixador do Movimento A, né, criado pelo nosso reitor aqui, eu parabenizo a todos que se envolveram nesse projeto, particularmente, né, um agradecimento especial aí ao meu amigo, professor Valdir Martins, de longa data, de outras agendas, né, e estou tendo a honra agora de estar com ele aí nesses capítulos, e ao Luiz Longini, que também tem sido um grande parceiro, por meio de quem eu tive a honra de conhecer o professor Cleto e a Fundação Moody's. Então, aqui, os meus parabéns, agradecimento a todos. Tem um texto que diz que o discurso convence, mas é o exemplo que arrasta. Então, a Moody's está de parabéns, e a Faculdade Zumbi dos Palmares também está de parabéns pelo excelente exemplo dado hoje. Vocês são uma demonstração objetiva de que é possível, sim, promover um Brasil melhor para todos, com dignidade e com justiça social. Vida longa a Zumbi dos Palmares, vida longa a Fundação Moody's. Muito obrigado. Muito grato, professor Carlos de Paula. Suas palavras de incentivo, sem dúvida nenhuma, são palavras que chegam nesta boa hora e acalentam o nosso coração. Também está conosco nesta manhã para nos brindar com uma palavra de incentivo e de solidariedade o professor Sérgio Paulo Galindo. Ele é o presidente executivo da Brascom. Ele já pode falar um pouquinho mais sobre essa instituição, mas é uma instituição que mantém relação com as duas instituições nesse dia, com a Fundação Moody's e com a Faculdade Zumbi dos Palmares. O professor Sérgio é uma pessoa extremamente engajada em nível nacional, participando de vários governos, Conselho de Desenvolvimento na área da tecnologia, participando de muitas reuniões em Brasília, uma pessoa preocupadíssima com a inclusão social dos jovens, tem dirigido a Brascom com uma maestria maravilhosa, grande amigo e incentivador dos projetos sociais. Muito bem-vindo, professor Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Tem a palavra agora para nos trazer uma mensagem. Todos nós que aqui estamos. Bom dia a todos. Inicialmente, eu queria saudar aqui o meu colega, meu amigo dileto, Luiz Longini, que tem feito aí um trabalho interessante e de alto impacto na Fundação Moody's. Queria também, logo de plano, saudar o professor Cleto, que está à frente desse trabalho, e também queria saudar o Carlos de Paula, amigo dileto também, na parte aqui da Moody's, e quero também fazer uma saudação toda especial para o meu amigo José Vicente, de longa data, e dizer para vocês, e todos que estão assistindo, que essa é uma conjunção extremamente feliz.
nós estamos vivendo numa era, que é a era digital, que é uma era que evoca a todos nós a construção de redes de comunicação e redes de comunicação pessoais, né? E essas redes são muito poderosas, porque elas podem, de fato, destravar várias iniciativas que são necessárias para o desenvolvimento do nosso país, do ponto de vista macro, mas também para o desenvolvimento de cada cidadão dentro do nosso país. E aqui a gente está numa confluência interessantíssima, que é a confluência da educação com a confluência das diversidades. E isso não é pouco. A Brascom está ligada nessas duas frentes. Uma frente que é a frente da educação e outra que é a frente das diversidades. Vou começar falando sobre as diversidades, porque eu acho que é a mais importante e a mais difícil missão para nós brasileiros. A Brascom entende que as diversidades precisam ser entendidas e valorizadas. E a gente fala sobre algumas diversidades. Primeiro, a diversidade racial, que precisa ser entendida e valorizada num país que tem mais da metade da população de pretos e pardos. Segundo, é a diversidade de gênero. Também o país tem, a maioria dos brasileiros são mulheres. Depois, a gente fala das diversidades de afetividades e de autoidentidades, que também não podem sofrer nenhum tipo de discriminação. E, por fim, a diversidade das deficiências. Mas, para que a gente tenha efetivamente a valorização das diversidades, a gente precisa instrumentalizar isso. E uma das instrumentalizações mais potentes é a educação. A Brascom trabalha com a tecnologia da informação e comunicação, e a gente faz estudos sobre isso. E no nosso último estudo, nós detectamos uma demanda de profissionais de 800 mil novos profissionais em 5 anos. E qual é o grande desafio? O grande desafio é exatamente fazer a educação para a tecnologia de uma forma ampla, de uma forma completa. E o grande desafio da tecnologia é exatamente trazer para o setor os negros, as meninas negras, as meninas brancas. Porque esse contingente é o contingente que não está sensibilizado pelas características da tecnologia e que são afastadas por uma questão simplesmente social. A confluência da Fundação Moody's com a Zumbi dos Palmares é um potencial, é uma confluência poderosíssima no sentido de habilitar para as meninas negras, as meninas brancas e os meninos pretos que tenham a possibilidade de uma carreira muito exitosa. E uma carreira que hoje no Brasil... Imagem, Sérgio. Oi? Perdão? Deu uma congelada. Quando você falou habilitar, deu uma congelada. Continue habilitar a partir do habilitar. Esse contingente de jovens, tá certo? Para a tecnologia, tá? Principalmente voltada para as meninas pretas, os meninos pretos e as meninas brancas, tá? E eu fico muito feliz porque na Brascom a gente tem um ecossistema muito plural, tanto a Moody's quanto a Zumbi dos Palmares são associadas à Brascom, a Zumbi primeiro, depois agora a Moody's, e
é com muita satisfação que a gente vê essa cooperação entre essas duas emblemáticas instituições. Então, encerrando aqui, a gente só pode dizer que desejamos muito sucesso, mas muito sucesso mesmo, nessa jornada de educação e diversidade que vocês vão protagonizar. Muito obrigado e muito, muito sucesso para todo mundo. Nós que agradecemos, professor Sérgio, sua palavra tão bonita, tão inspiradora, tão parceira e solidária nesta hora. Agradecemos a sua participação e agradecemos o trabalho da Brascom, um trabalho também importantíssimo. Na assinatura deste acordo, desse convênio, as duas instituições se mantêm fiéis aos seus objetivos, cumprindo os seus objetivos, Fundação Moody's dentro do que preconiza os seus estatutos, Zumbi dos Palmares também na sua área educacional, fazendo parte de um projeto já mais amplo da Fundação, que é de chegar na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Então, nessa ampliação, nessa relação, contamos já com este acordo. Seguiremos as duas instituições com esta parceria, guardando, resguardando tudo aquilo que as duas têm de melhor para juntos fazermos esse trabalho. Nesse momento eu passo a palavra ao professor Valdir. Por favor, professor Valdir, que seguirá com o andamento do nosso trabalho. Obrigado, Longini. E para darmos prosseguimento, eu vou apresentar, nosso amigo, querido reitor, José Vicente, para quem ainda não o conhece, embora ele seja bastante conhecido, por várias das suas iniciativas por aí, mas eu tenho uma satisfação muito grande de ter como amigo e ter como profissional, e o professor José Vicente é uma das principais lideranças da comunidade negra no Brasil. É uma pessoa que encabeça diversos movimentos, iniciativas de inclusão, seja na área educacional, seja na área empresarial, seja em várias outras frentes que muitas vezes as pessoas não ficam sabendo. Mas ele é uma grande liderança. O professor José Vicente, ele tirou um sonho da cabeça e conseguiu colocar no papel uma das únicas iniciativas concretas, de fato, que o movimento negro conseguiu realizar nesse país. Para vocês terem uma ideia, a Universidade Zumbi dos Palmares é a única faculdade com esse cunho comunitário, esse cunho de contemplar a comunidade negra, sendo que temos 56% de pessoas negras no país e uma única universidade com esse propósito. E para efeito de comparação, nos Estados Unidos, em que você tem de 12% a 13% da população negra, você tem mais de 100 universidades com essa finalidade. Então, para a gente ver o nível de dificuldade e o nível de protagonismo que o professor José Vicente teve em realmente tirar da cabeça aquele sonho e colocar no papel. E o professor José Vicente, com um extenso currículo, que eu não vou dizer aqui, mas o homem inclusive ele está fazendo agora pós-doutorado em administração de empresas na Universidade de São Paulo. Então, ele é uma pessoa que está frequentemente se atualizando. É doutor em educação, é mestre em educação e mestre em direito e várias outras coisas que ele tem aí com um currículo bastante amplo. Então, professor Zé Vicente, passo a palavra para você com muita satisfação para que você fale um pouquinho a respeito da parceria aí. Oi. Tá sem som, professor. Ligar o som. Muito obrigado, querido amigo Valdir. Você só deixou de incluir uma dimensão importante da minha, trajetória, que é ser corintiano também. Mas isso daí você inclui num outro momento. Mas, em verdade, e brincadeiras à parte, eu queria dizer da minha extraordinária alegria de poder estar participando dessa atividade de grande potência, de grandes possibilidades, que é a junção dos nossos esforços no desenvolvimento e no alcance desses propósitos que nos unem e que emprestam o melhor das nossas energias através das ações das nossas instituições. Então, eu estou muito feliz, eu estava ansioso para que estivéssemos juntos nessa manhã.
Então, por conta disso, eu quero, né, na pessoa do presidente Cleto Assis e também na pessoa do Luiz Longini, do Carlos de Paula, amigo querido, mesmo de você, Valdir, e do Sérgio Galindo, transmitir um abraço muito afetuoso, né, a todo o time da Fundação Moody's, todos os seus demais dirigentes, todos os seus demais colaboradores, todos aqueles que fazem dessa instituição uma grande instituição há mais de 56 anos. Então, um abraço a cada um dos colaboradores e transmito a todos, da mesma maneira, os nossos cumprimentos de toda a comunidade de professores, alunos e funcionários da nossa queridíssima Universidade Zumbi dos Palmares. Eu queria dizer que uma das dimensões importantes de qualquer construção é você se sentir não só estimulado, mas se sentir protegido, né, por aquelas pessoas que você gosta, por aquelas pessoas que você admira, né? E nesse trabalho que nós estamos iniciando nessa manhã, está se manifestando essa dimensão que ela se constitui como uma peça estruturante de qualquer ação, que é fazer, primeiramente, com aquelas pessoas que você admira, que você respeita, que você gosta, e de fazer com as pessoas que têm essas qualidades e que, sobretudo, são pessoas com muita capacidade de ação, muita capacidade de realização, né, e muita capacidade de inspirar. Então, todas as pessoas que já foram relacionadas são pessoas que são possuidoras desses atributos, e de modo que fazer um trabalho com pessoas dessa envergadura sempre é um trabalho que fica mais fácil de ser realizado e que já antecipa o sucesso que será a construção nessa direção. Então, por conta disso, eu quero dizer muitíssimo obrigado às palavras tão poderosas, né, do nosso Carlos de Paula, que é um profissional extraordinário, uma pessoa brilhante e cuja trajetória, por onde passou, fez a mudança, fez a transformação e não esqueceu dessa dimensão importante que é a agenda, sobretudo, daqueles que mais precisam, né, os jovens negros, os jovens periféricos, as meninas negras, as meninas periféricas, que precisam ter um olhar muito especial para essa questão. Da mesma maneira, né, um abraço de gratidão para o meu amigo Sérgio Galindo. Muitas das coisas que nós fizemos na Zumbi dos Palmares, muitas das coisas que nós temos feito nessa agenda, que é da nossa intervenção e do nosso interesse, só foi possível porque o Sérgio Galindo, amigo ativo, sempre esteve conosco, abrindo portas, trazendo a sua instituição, acolhendo a nossa instituição, estando ele e a sua esposa com suas presenças físicas, estimulando e prestigiando os nossos trabalhos, os nossos eventos, e por conta disso a gente sempre se sentiu mais fortalecido e mais disposto, né, a seguir adiante, porque esse trabalho tem disso também. De repente, naqueles momentos de um pouco de desânimo, um pouco de pessimismo, olhando para os lados e para os amigos que a gente acaba recuperando as energias. E o Valdir Martins, né, que é um amigo que a gente tem a grandiosidade de compartilhar, além das ideias, além das ações, além das nossas posições sobre tantas áreas de intervenção, mas é um amigo que a gente ainda tem essa grandiosidade, né, e também essa grande alegria de compartilhar momentos gostosos da nossa interação, da nossa amizade, da nossa construção pessoal, né, e entre os amigos que nós nos encontramos todo dia e toda hora. E, ao final, dizer para vocês que nós continuamos desafiados pelo nosso tempo, né? Eu penso que a Moody's, nesses 56 anos, fez muito, mas o nosso Brasil de iniquidades e injustiça é um Brasil em que, por mais que você faça, sempre você está sendo desafiado a fazer mais. E a Moody's, que fez tanto, então agora vai poder fazer mais, inclusive trazendo
parte das suas estruturas aqui para a cidade de São Paulo, aqui para o estado de São Paulo, e dessa maneira vai aprofundar a capacidade de construir o seu trabalho e cumprir os seus objetivos de uma forma mais ampla, de uma forma mais qualificada. Isso é importante, isso é necessário e isso é bom para todos aqueles que estão dentro da MUDES, para todos aqueles públicos que, ao final de contas, são alcançados pelo trabalho da MUDES e para todos aqueles que precisam aprender e precisam se inspirar no que é o trabalho dessa instituição tão importante, tão competente, né, e tão sustentável que há 56 anos, então, faz essas mudanças importantes para o nosso trabalho. E nós aqui na Zumbi dos Palmares, da mesma maneira, compreendemos que o desafio que se colocava para nós, lá no nosso tempo, era um desafio de arrostar os perigos que houvessem, mas, sobretudo, intervir numa agenda que estava reclamando uma intervenção propositiva e, a partir dessa intervenção, uma inovação na forma de agir dentro dessa questão e uma mudança de atitude, de postura diante do que estava colocado, então, como um desafio quase que insuperável. Nós sabemos de tudo, sabemos das dificuldades, sabemos das questões e das problematizações envolvidas, sabemos também das incúrias, das iniquidades, das responsabilidades, mas nós precisamos seguir adiante. E seguir adiante exigirá, sobretudo, que a gente tenha a capacidade de arregimentar as pessoas e também os melhores insumos, e com eles, então, construir essas pontes que possam ligar, né, o nosso passado, o nosso presente, para um futuro em que muitas dessas questões que estejam estabelecidas possam se transformar, possam se modificar e possam ficar no passado, para dar, então, vez a um futuro em que esses fundamentos estejam já superados e permitam uma relação em que nos encaminhemos, né, para essas estruturações que o Carlos acabou de ler para a gente no início da fala dele, quando ele trazia, né, os trechos da nossa Constituição Cidadã. Então, a nossa vida de homem social e de indivíduo social, ele precisa ter uma finalidade que contemple, né, esses pressupostos, que primeiro, ser útil e depois não ter qualquer tipo de complacência com as iniquidades e com a injustiça. Todas elas, mas sobretudo para aqueles que sempre sofreram mais, para aqueles que continuam sofrendo muito ainda nessa quadra e que não tem mais ninguém. E, no mais das vezes, não tem nem o Estado para poder estender-lhe a mão e não deixá-lo para trás. Então, a Zumbi dos Palmares fez isso, né, há 20 anos atrás, tem feito isso ao longo da sua trajetória e tem, então, trazido os melhores dos insumos, sobretudo do material humano, para poder ampliar, para poder fazer mais e para poder alcançar muito mais meninos e meninas que podem ter, numa oportunidade dessa natureza, a possibilidade de fazer, né, uma mudança extraordinária na sua vida, na sua trajetória, sua e dos seus familiares, e com isso se constituir em mais uma peça importante para ajudar a fazer o desenvolvimento e o crescimento do nosso país. Então, estamos felizes porque agora, com mais esse parceiro importante, nós vamos poder fazer mais e melhor. Estamos felizes porque a gente sempre acreditou que o trabalho precisa ser um trabalho coletivo, e com a MUDES a gente, então, também coloca essa perspectiva desse trabalho de coletividade em curso, e estamos felizes porque nós sabemos, como bem disse o Carlos de Paula, né, que mais mudança é preciso ter um exemplo, e o exemplo das nossas duas instituições é exemplo de luta, é exemplo de compromisso, é exemplo de comprometimento e, sobretudo,
exemplo de vitória, né, de boas entregas que auxiliaram e continuarão auxiliando as pessoas a recuperarem a sua capacidade de sonho, recuperarem a sua capacidade de formalizar as suas utopias e recuperar a sua capacidade de poder fazer transformações importantes na sua vida e na sua sociedade. Então, por conta disso, eu quero agradecer o que foi o empenho do Carlos de Paula e do Valdir Martins para que a gente pudesse, então, estar formalizando esse acordo de cooperação nessa manhã. Agradecer, então, as palavras gentis do Longini, do Sérgio Galindo e de todos que antecederam, dizer que nós estamos muito felizes e estamos esperando avidamente que essa nossa parceria possa iniciar, né, a sua vida útil e com ela, a gente rapidamente iluminar, né, um caminho para essa juventude e dizer com o nosso trabalho para que eles continuem acreditando na possibilidade, porque agora nós estamos mais fortalecidos para auxiliá-los e para contribuir que eles consigam seguir adiante. Então, com essas palavras, eu quero, de novo, dizer da nossa grande alegria de fazer parte dessa parceria, da nossa enorme satisfação de poder fazê-la com amigos valorosos e do nosso otimismo de que juntos nós vamos conseguir fazer mais e melhor para essa agenda que é do nosso interesse, mas que é e precisa ser do interesse de toda a sociedade brasileira. Então, parabéns a MUDES, parabéns a Zumbi dos Palmares e que venham, né, os trabalhos, que venham os desafios para que a gente possa, de uma forma muito intensa, produzir as soluções que essa agenda vai exigir. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor José Vicente. Obrigado pelas palavras. Muito obrigado, professor José Vicente, pelas suas palavras. Agradecemos a sua... desculpa. Desculpa, houve um atraso aqui na fala. A qualidade aqui acho que já terminou, professor José Vicente, né? Okay. Muito obrigado, professor José Vicente, pelas suas palavras, palavras de acolhimento, palavras incentivadoras, os desafios que nós temos. E, representando a Fundação MUDES, assina esse convênio o presidente da Fundação, professor Cleto de Assis. O professor Cleto, há alguns anos já, vem liderando a Fundação MUDES numa perspectiva de abertura do seu trabalho, abertura para novos projetos, abertura para novas áreas. O professor Cleto é um educador por natureza, o professor Cleto é professor, já participou de vários projetos em nível nacional, trabalhando inclusive no Ministério da Educação, e tem trazido para a Fundação um princípio fundamental, que é o princípio da sensibilidade social, da solidariedade social. O professor Cleto é um homem inquieto e que busca levar a Fundação nessa direção. Nesse sentido, esse acordo atende a dois incentivos e reclamos do professor Cleto: nossa expansão geográfica e o apelo sempre à sensibilidade social na direção daquelas pessoas que mais necessitam, os mais vulneráveis da nossa sociedade. Professor Cleto, o senhor tem a palavra agora para nos brindar com a sua, tenho certeza, belíssima mensagem. Obrigado ao companheiro de trabalho Longini. É um prazer estar aqui no meio de tanta gente boa, que é difícil encontrar nesse mundo atual, né? Mas eu sou um otimista por natureza. Eu acredito que nós podemos construir um futuro melhor, cada vez melhor para a nossa humanidade. E me sinto muito contente e à vontade para falar nessa reunião, porque vejo que estamos unidos por dois sentimentos, dois princípios fundamentais na vida humana: a ação e a solidariedade. Todas as pessoas aqui reunidas, sejam os dirigentes das várias entidades, sejam os colaboradores das várias entidades, e notadamente da Fundação MUDES, estão imbuídos por esses princípios.
princípios que nós queremos que permaneçam por muito tempo. Não acredito que sejam para todo o sempre, porque quando houver boa educação, atingindo a totalidade da humanidade, e a solidariedade imperando como princípio fundamental, as nossas fundações perderão seus objetivos. Nós já teremos cumprido a nossa missão. Então, não penso na imortalidade das nossas instituições, mas pelo menos no alcance máximo dos nossos objetivos, para que nós possamos conduzir a construção de um mundo melhor, operários que somos dessa construção. Operários no sentido mais nobre da palavra. Quero fazer menção ao nosso presidente do nosso Conselho Curador, lembrando que o artigo 3º da Constituição é uma espécie de reconstrução do paraíso perdido. Se nós conseguirmos alcançar boa parte dessas metas, a humanidade será salva, né? É uma pena que ainda estão na literatura legal desses artigos, mas trabalhando com afinco para que cada um deles seja promovido à realidade, né? Obrigado por lembrar isso, porque eles constituem realmente um fundamento da nossa Constituição, né? Ao caro, mais recente velho amigo, Sérgio Galindo, quero também agradecer a sua presença e dizer que nós esperamos a ampliação de nosso relacionamento. Estamos agora iniciando uma nova fase dentro da Fundação, optando por novas especializações na educação do jovem brasileiro, né? Orientadas pela necessidade de abranger novas tecnologias, uma vez que a tecnologia se comprovou, principalmente na época da epidemia da Covid-19, imprescindível para o nosso desenvolvimento social, né? E também a Faculdade Zumbi dos Palmares, que une seus objetivos à Fundação Moody's por estar agregada também a esse princípio educacional, dizer que nós acolhemos essa nova amizade com um sentimento de muita esperança, a fim de que também possamos aumentar os nossos objetivos ou conduzir os nossos objetivos a essa nova irmandade que nasce hoje. É uma pena que nós não estejamos nascendo também no dia 20. Tivemos que antecipar, por programação da própria Universidade Zumbi dos Palmares, esse evento, porque o dia 20, que marca o Dia da Consciência Negra, é um dia histórico no Brasil. Muito menos histórico do que muita gente, muito brasileiro pensa. Muito mais histórico, aliás, do que muito brasileiro pensa. Zumbi dos Palmares, com a sua revolta íntima e social, marcou uma vida há mais de 300 anos atrás, né, em direção à liberdade, à compreensão das diferenças sociais, à união de culturas, uma vez que a cultura negra vinda da África contribuiu imensamente para a construção da cultura brasileira, principalmente na música brasileira, que hoje é conhecido no mundo todo, mas todos nós sabemos que o nosso samba tem origem africana, assim como vários outros ritmos, várias outras danças. Enfim, a contribuição da cultura africana foi fundamental para a construção da nossa cultura brasileira. Então, eu vejo nessa união de objetivos e de esforços uma questão também histórica para as nossas fundações. E espero que, doravante, nós possamos preencher o documento ainda vazio dessas intenções com muitas ações positivas. Muito obrigado a todos pela cooperação, por essas boas intenções,
e vamos adiante. Um bom dia a todos e um próspero e feliz ano novo, já que estamos iniciando daqui a pouco tempo um ano novo e um novo governo no país, que também nos dá esperança de reconstrução nacional. Muito grato, professor Cleto. Então, estamos felizes com a sua mensagem incentivadora também. Nós vamos passar ato contínuo ao ato de assinatura. Os documentos assinados serão projetados em tela para que todos possam contemplar o acordo já assinado pelas duas instituições. Por favor, a nossa equipe de marketing. Muito grato. Então, vimos já o documento assinado pelos dois representantes, professor José Vicente e professor Cleto de Assis. Agora, nós vamos passar as nossas considerações finais. Quero passar a palavra ao professor Valdir, primeiramente, representando a Faculdade Zumbi dos Palmares, e com muita gratidão a todos vocês que participam deste evento, as pessoas que estão acompanhando através do YouTube, o canal da Fundação Moody's. Agradecemos essa participação. Professor Valdir, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Longini. Gostaria só de destacar, né, nessas considerações finais, as palavras de todos, professor Cleto, professor José Vicente, professor Carlos de Paula, nosso grande amigo em comum, que fez com que essa parceria acontecesse, o Sérgio Galindo também, o grande amigo aqui da Faculdade Zumbi dos Palmares, está conosco sempre nos nossos eventos, né? Então, a gente queria destacar a importância, dizer que a gente espera e tem muita ansiedade de colocar tudo isso em prática para que a coisa realmente saia do papel e a gente consiga ter impacto social. Então, esse é o nosso grande anseio e que a gente gostaria muito que isso acontecesse o mais rápido possível e temos muita satisfação em estarmos firmando essa parceria. Então, Longini, eu acho que os valores, princípios e propósitos estão muito alinhados e é isso que a gente pretende avançar daqui para frente, ok? Então, muito obrigado a todos aí, muito obrigado aí pela parceria e vamos fazer com que isso realmente tenha o impacto que a gente necessita. Muito grato, professor Valdir, é isso mesmo. Então, agora estamos unidos nesta parceria. Eu gostaria de trazer essa mensagem final, reportando a algo que tem muito a ver com as nossas histórias, todos nós que aqui estamos, homens e mulheres, com uma vocação específica. Há um livro belíssimo que eu gosto muito, cujo título é Vocação Rebelde. Para enfrentar essa sociedade que vivemos, para desenvolver os nossos dois trabalhos, Fundação Moody's, Zumbi dos Palmares, com os nossos carismas, precisamos de nutrir a cada dia no nosso coração uma vocação rebelde. Rebelar-se sempre, rebelião sempre contra o status quo, contra essa situação que nós vivemos. Lembrando que o grande movimento pelos direitos civis dos negros norte-americanos começou com uma simples mulher chamada Rosa Parks, que resolveu rebelar-se contra aquela lei de segregação. Lembrando de outros grandes rebeldes da nossa sociedade, Nelson Mandela, o bispo Nelson Tutu, Martin Luther King Jr., Benedita da Silva, que foi convidada para este evento, mas está enferma, não pôde participar. Homens e mulheres que se rebelaram contra a situação. Zumbi dos Palmares, essa grande rebelião que forjou na nossa sociedade um novo tempo e uma nova possibilidade para todos aqueles que se negaram a serem escravos, homens e mulheres. Estamos juntos nessa caminhada. Vamos seguir com este lema. Recordo uma palavra belíssima do pastor Martin Luther King Jr. Resolvi carregar o amor no meu coração, porque o ódio é um fardo muito pesado de se carregar. Não vamos carregar o ódio. Chega de ódio no nosso país. Vamos inaugurar um novo tempo e vamos carregar no nosso coração o amor, sobretudo, às pessoas mais necessitadas. Parabéns, Fundação Moody's, parabéns, Universidade Zumbi dos Palmares. Assim, encerramos esta reunião com muita gratidão a todos vocês que participam conosco, nos alentam nesse momento. Bom dia, bom final de semana e um bom ano, como disse o professor Cleto. Grande abraço a todos e todas.